A gente continua aqui na tela, porque agora a gente vai transformar o nosso telão de contagem regressiva, 2 dias e 12 horas, para o nosso Magic Wall, que tem os dados do primeiro turno, para falar a verdade, de diversos anos anteriores, diversas eleições anteriores, para a gente entender e jogar para frente, no próximo domingo, no segundo turno, onde a gente precisa prestar atenção, onde serão as decisões importantes que a gente tem que observar, e o Yuri Pita vai fazer essa análise com a gente. Yuri, por favor. Primeiro, está numa tela errada aqui. Vamos só voltar para a tela certa, enquanto eu... querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. Deixa eu só dar um zoom aqui. Por onde você quer começar, Márcio? Vamos começar pelo Sudeste, né? Onde que todos estão. É a grande disputa. Acho que vale a gente falar aqui de São Paulo, não só pelo maior eleitorado, mas porque a gente tem alguns números recentes. Né? O primeiro turno terminou dessa forma, mais de 12 milhões de votos para Jair Bolsonaro, quase 48% dos votos válidos, e Lula com quase 41%, 10 milhões e meio de votos. E a disputa no estado de São Paulo, para pegar nossa canetinha, uma das disputas importantes, esses mais de 1,5 milhão de votos de Simone Tebet, que vale a gente ficar de olho. Né? Não sei se está fácil para você, Márcio, eu acabei não fechando aqui os números do Datafolha aqui de São Paulo, para a gente fazer uma comparação rápida, que mostra que tem essa distância, que a gente está falando de 7 pontos, ela meio que está mais ou menos mantida. Eu vou pedir para me passarem os dados. Exato, aqui, porque enquanto a gente dá um giro. No Rio de Janeiro está mais... Opa, não foi para a canetinha, desculpa. Desculpa, Yuri. Sim? O Ciro teve quanto em São Paulo? Eu estou sem o número aqui, mas a gente já pede aqui. Mas ele teve pouco ali, ele ficou em quarto lugar, abaixo da Simone Tebet. Simone teve um desempenho, inclusive, acima da média dela, né? Acima do total dela. Pensar que ela fez mais de 6% dos votos no eleitorado de São Paulo, que é bastante forte. Os trackings das campanhas dizem que aqui em São Paulo, para o governo de São Paulo, Fernando Haddad estaria se aproximando. Se aproximando, não é a pesquisa. Vamos ver como foi aqui para governador o resultado. Olha, era uma distância até de quase 36% a 42%, uma distância um pouco menor do que teve, né? A gente está falando de 1,5 milhão de votos, praticamente. A distância de Bolsonaro para Lula foi de 1.700.000 votos aqui em São Paulo. Por que disso? Porque muitos dos eleitores de Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro lugar, votam em Bolsonaro. Esse voto casado entre Rodrigo e Bolsonaro, e Rodrigo e Bolsonaro e Tarcísio, ele existiu para os dois. O presidente mostra que ele tem uma força. Foi o presidente Jair Bolsonaro que puxou Tarcísio. Volta à tela presidencial, por favor, em São Paulo, Yuri, só para a gente fazer a comparação. Claro. A pesquisa Datafolha mostra que aqui em São Paulo, Bolsonaro estaria hoje com 49%, mas aí são votos totais. Aqui a gente está falando só de votos válidos, ou seja, se for fazer a conversão para votos válidos, Bolsonaro vai ter mais de 50% do eleitorado paulista, o que faz sentido, né? A pesquisa, só para dar os números totais, claro. Então, os números gerais. Bolsonaro com 49% em São Paulo, votos totais, e Lula com 43% nos votos totais. Perfeito. E aí, enfim, dá uma distância que mais ou menos, a distância entre eles está mais ou menos mantida. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem uma situação parecida. A distância foi foi um pouco mais de 10 pontos percentuais entre Bolsonaro e Lula, que é a distância que está sendo dada neste momento pelo Datafolha. Aí a questão é Minas Gerais, o que a gente deixou para frente, um estado que Lula ganhou, com mais de 48%, ante 43,6% de Bolsonaro, essa distância de pouco mais de 500 mil votos, quase 600 mil votos. E o que acontece? Também aqui, desculpa, acabei esbarrando sem querer. Também aqui as pesquisas que saíram hoje com esse recorte de Minas, tanto a Genial Quest quanto a Datafolha, dão mais ou menos essa distância dos 5 pontos no total se mantendo, que para os votos válidos acabaria sendo um pouco maior. Quer dizer, naturalmente, até pelo volume de votos que a região Sudeste oferece, a gente precisa prestar atenção em São Paulo, em Minas e Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Mas você destaca também para a gente na região Sul, Rio Grande do Sul especificamente. Que essa é uma interessante. Por quê? Porque também dentro do esperado, Bolsonaro saiu vencedor, com quase 49% dos votos, mas uma distância mais apertada para Lula, se a gente comparar rapidamente com Paraná, 55-36, e em especial Santa Catarina, 62-30, vai para arredondar os números, ou seja,
Bolsonaro deu baile aqui em Paraná e Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul a disputa é mais parelha. Não por acaso, Lula foi lá para Porto Alegre, para a gente mostrar, relembrar o nosso espectador, para não for para a conta dos municípios. Sim. Porto Alegre está aqui. Na capital gaúcha aconteceu aquilo que a gente não viu acontecer nem em Florianópolis, nem em Curitiba. Lula na frente de Jair Bolsonaro, apesar da corrida no estado ser favorável a Jair Bolsonaro. E aí isso acaba tendo uma conexão total. com a corrida estadual. Aí sim, que aqui há embora o Onyx Lorenzoni tenha terminado em primeiro com uma vantagem significativa e Eduardo Leite só entrou no segundo turno por menos de 2.500 votos. Incrível. O Edgar Preto teve praticamente os mesmos 26,8% dos votos. É muito provável que existe uma possibilidade grande, não é muito provável, mas existe uma possibilidade grande de acontecer uma virada. Edgar Preto, para quem não sabe, é o candidato do terceiro PT. colocado, candidato do PT, não conseguiu entrar no segundo turno, mas com a adesão agora formal, ainda que com um voto crítico do PT gaúcho em Eduardo Leite, e ainda que Eduardo Leite não tenha manifestado seu voto presidencial, pode haver alguma convergência que dificilmente vai fazer Bolsonaro perder a vantagem entre os gaúchos, mas pode fazer essa corrida ser ainda mais próxima do que a gente viu no primeiro turno.